Vale a pena. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre amamentação. A Semana Mundial de Aleitamento Materno ocorre em 120 países e oficialmente é celebrada de 1º a 7 de agosto. Em 1991 foi fundada a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, o ABA, que é uma sigla em inglês. O tema da campanha mundial muda todos os anos, a ação pode ser adaptada de acordo com a realidade de cada país. No Brasil, a Semana Mundial de Aleitamento Materno é realizada desde 1999. Agora, em 2019, o tema da campanha alerta para a importância da participação dos pais, não só das mães, no processo de aleitamento dos bebês. O slogan é "Capacite os pais e permita a amamentação agora e no futuro". A intenção é promover o empoderamento dos pais sem distinção de gênero, uma vez que a amamentação melhora significativamente quando há participação de todos. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a Lília Vilela, que é ginecologista e obstetra. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fala um pouco para a gente sobre a importância dessa semana de amamentação, de 1º a 7 de agosto, e o que mudou desde 1999 até agora, desde que vocês instituíram essa semana. Bem, para falar da semana, a gente precisa falar um pouquinho da importância da amamentação. A amamentação é muito importante porque o bebê ele não tem defesa, ele não tem sistema imunológico formado até o 6º mês de vida, quando começa a formar o sistema imunológico do bebê. Então, é muito importante as mães amamentarem. Agora, os pré-natais, às vezes a paciente troca muito de médico, não consegue fazer um envolvimento direito com o médico. Então, falta muita informação para a paciente durante o pré-natal sobre a importância da amamentação. Então, essa campanha é muito importante para conscientizar as mães da importância da amamentação e conscientizar os familiares também, porque muitas vezes os familiares não ajudam, o pai, né? Os parentes próximos, a avó da criança, etc. A avó normalmente incentiva, mas o avô, o pai, o marido da paciente normalmente não tem um envolvimento com a amamentação. Então, o objetivo desta campanha é conscientizar não só a paciente da importância, mas os familiares que estão cercando ela, para que ela possa ter um apoio, ser ajudada nesse momento da amamentação. Por que os pais geralmente não se envolvem nesse processo? Eu acredito que, assim, já é difícil do pai entender que ele é pai, né? Normalmente a mãe, ela tem um envolvimento muito maior porque ela carrega 9 meses a criança na barriga. Quando nasce, eu que sou obstetra, é engraçado, tem pai que chora, se emociona, mas muitos deles ficam meio chocados, assim, sem entender muito aquela situação. Então, eles não, efetivamente, às vezes não participam, às vezes não vão às consultas de pré-natal, não sabe as orientações que o obstetra deu. Então, ele, às vezes, não tem um envolvimento muito grande. Ele começa a ter envolvimento depois que a criança nasce, porque ele chora, ajuda a trocar, enfim. Só que eu acho que falta ainda muita informação aos pais, né, que não acompanham as gestantes, às vezes, no pré-natal, que às vezes não acompanham no hospital quando vai ganhar o bebê. Então, eu acho que falta um envolvimento maior, falta eles se conscientizarem, porque hoje é uma questão de, assim, a paciente é uma questão de quero amamentar ou não quero amamentar. Acho bonito, é moda, o amamento ou não. Mas o pai, eu acho que ele não está envolvido nessa discussão. Falta muita informação para o pai, para ele entender que é importante para ele incentivar. Porque a mãe sofre, tem algumas dores que ela pode passar por causa da amamentação, o bico pode rachar, enfim. Então, às vezes, ela fica desestimulada, ela começa a ter dor, então ela fala, ai não, melhor dar mamadeira, a criança chora, ela acha que o leite dela é fraco, enfim. Então, nesse momento que a mãe se sente insegura, além do que no pós-parto acontece uma alteração hormonal importante que favorece a paciente a entrar numa depressão pós-parto, num quadro depressivo, então, assim, ela não tem muito incentivo, vamos dizer assim, para amamentar. E se o pai também não ajuda nesse momento, ela desiste e começa a dar uma mamadeira. A mãe se sente muito sozinha, então, nesse momento. Exatamente. Além disso, o pai ele fica 5 dias com ela em casa só. Depois ele volta a trabalhar, que são 5 dias que ele tem direito, né? Então, ela fica sozinha. Se ela não tiver um apoio importante nesse momento, ela acaba desestimulando e para de amamentar. E quais são as consequências do envolvimento do pai nesse processo de amamentação? Vai deixar a mãe mais segura e acaba, consequentemente, beneficiando o bebê, tendo mais leite, faz com que ela não desista da amamentação, é isso? Exatamente, exatamente. Na verdade, é assim, os primeiros 3, 4 dias, até uma semana depois do parto, é um período de adaptação, que os hormônios, assim, existe um hormônio que é produzido por uma glândula que fica na cabeça, chama hipófise,
que se chama ocitocina. Esse hormônio ele é produzido logo depois do parto para contrair o útero e para descer o leite. O que acontece? A descida do leite e a formação do leite, ela depende muito da produção desse hormônio. Só que esse hormônio está diretamente ligado com o sistema emocional da paciente também. Então, se ela ficar muito nervosa, depressiva, se ela não tiver apoio, ela vai acabar tendo pouco leite, ela vai acabar tendo pouca produção láctea. E aí, favorece a paciente a desestimular a amamentação, porque ela dá o leite, ela fala, está saindo muito pouco leite, eu não tenho leite, não está sustentando o meu bebê. Porque o leite, assim, o ideal é a criança ter livre demanda, ela amamentar quando ela quer. Mas as primeiras 24, 48 horas do nascimento, o bebê ele tem pouca fome, que, entre aspas, é como se ele tivesse nutrido pelo que veio da mãe durante o período que ele estava no útero. Então, ele não tem muita vontade, ele também está aprendendo a amamentar. Então, nesse período, se não há uma interação maior, uma calma da paciente nesse período, porque ela fica estressada, ela fica depressiva, ela não sabe lidar com o bebê quando é a primeira vez, ela não sabe dar banho, ela não sabe como fazer, ela não sabe posicionar o bebê para amamentar. Então, isso gera um estresse. O estresse diminui a produção de ocitocina, diminui a produção de leite. Então, isso influencia diretamente na produção. O pediatra e o obstetra tem que estar atento a esse momento para poder ajudar ela, dando alguma medicação, ajudando com informação e também manter o pai bem informado para nessa hora ele falar, não, desista, peraí, vamos lá. É importante para o bebê, é importante para o filho, é importante para a mãe. Então, é muito importante essa orientação do pai. De cada 10 mães, a senhora tem uma estatística, de cada 10 mães, quantas desistem de amamentar nesse momento aí? Cada 10, 6 desistem de amamentar. É uma estatística enorme. Enorme. Isso causa malefícios para o bebê depois, em questão de imunidade, não é isso? Exato. O bebê, ele existe, claro, quando ele nasce, ele não tem formação de sistema imunológico. Porque o sistema imunológico, você tem que, para você formar, você tem que ter contato com o que não é próprio, com o que não é self, né? Então, por exemplo, o nosso sistema, ele reconhece tudo que é nosso, todas as células nossas. Para ele desenvolver um anticorpo, para ele desenvolver, aumentar os leucócitos, que são os glóbulos brancos, ele precisa ter contato com o que não é nosso. Então, o bebê, quando ele nasce, ele está com o sistema imunológico zerado. Aí ele vai desenvolvendo aos pouquinhos o sistema imunológico dele, dependendo do contato que ele tem com o ambiente. Nos primeiros 6 meses de vida, ele tem principalmente deficiência de um anticorpo chamado IgA. E esse anticorpo, ele vem praticamente todo do leite materno, da amamentação. Então, se o bebê não tem essa amamentação, ele vai ficar meio que desprotegido nos primeiros 6 meses. Então, aumenta mais a chance dele ter fenômenos alérgicos no futuro, dele desenvolver sintomas de asma, de bronquite, de doenças assim, alérgicas no futuro por conta da falta da amamentação, entendeu? Então, é muito importante que a mãe, e assim, é muito importante que ela faça a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses. Porque se ela começa a dar um leitinho preparado externo para o bebê, ou ela começa a dar alguma papinha, alguma coisa, o bebê automaticamente ele pode gostar mais do outro leite ou gostar mais da papinha e parar de amamentar. Então, é importante que a mãe faça a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses. A senhora falou dessa importância dos primeiros 6 meses, mas tem mãe que vai até bem sim. mais tarde, né? Isso Exato. É bom para a criança? É bom, assim, na verdade, a necessidade mesmo são os primeiros 6 meses. Agora, quanto mais a mãe amamentar, maior vamos supor, o vínculo que ela estabelece com o filho, maior a quantidade de proteínas que ela está mandando para o bebê, ele fica menos dependente de uma alimentação externa. Ela pode amamentar quanto tempo ela quiser. Tem mãe que amamenta até 1 ano, até 2 anos. Eu já vi até 2 anos. Depois de um certo tempo, você começa a criar até um problema, né? Que a dependência fica excessiva, a mãe não consegue, né, trabalhar fora, não consegue fazer outras coisas, aí não é tão bom. Mas pelo menos até os 6 meses é muito importante. Voltando, doutora, para essa questão da campanha. Vamos fazer a mesma estatística, a estatística do consultório da senhora. De cada 10 pais, né, que estão nesse processo de amamentação, quantos que se envolvem? Menos de 1? Uns 2 no máximo, viu? O envolvimento é baixo, realmente. E quando eles se envolvem como nesse processo? Então, é importante, desde que o bebê nasce, por exemplo, o bebê nasceu, é importante o pai já pegar ele na sala cirúrgica, já pegar o bebê no colo,
ele já fazer a primeira troca do bebê, já colocar o primeiro macacãozinho, já fazer o primeiro banho, ele está participando, porque ele começa a se envolver como pai, ele começa a desenvolver aquele instinto, não, é meu filho, eu também sou responsável por ele, eu também tenho que ajudar a criar, a cuidar dele. Então, ele vai se envolvendo dessa forma. No hospital, é importante o obstetra e o neonatologista, quando passa a visita no quarto, normalmente o pai está, né, porque ele tem aqueles 5 dias, então ele já orientar o pai, olha pai, é importante você ajudar na amamentação, estar junto. Para você ter uma ideia como a importância do pai é grande, durante o pré-natal, os 9 meses, aqueles pais que se envolvem, que conversam com a criança através da barriga da mãe, que fala com a criança, quando o bebê nasce, o bebê reconhece a voz do pai. Então, eu tive uma cena muito legal de um parto de uma paciente que eu fiz, que o bebê nasceu e chorou. Aí a neonatologista fez os primeiros cuidados com o bebê, limpou, enrolou, e o bebê não parava de chorar. Falou, pai, pega o bebê agora para você sentir um pouquinho. Quando ele pegou e começou a conversar com o bebê parou de chorar na hora, que ele sente quem é o pai dele. Então, no momento da amamentação, é importante o pai estar junto, estar conversando com o bebê, porque acalma o bebê. Tudo que remete o bebê ao útero, deixa ele mais calmo. Então, por exemplo, quando ele ouve a voz do pai, remete ao momento que ele estava no útero, no quentinho, aconchegante com a mãe, então ele se acalma. Tanto é que é aconselhado até, por exemplo, você colocar música mais calma, mais tranquila durante a gestação, que o bebê, ele ouve aquilo. Então, isso, depois que nasce, se ele está nervoso, se o bebê está incomodado, você coloca aquela música, ele se acalma porque ele lembra do útero. Então, da mesma forma, a voz do pai. Então, é importante, assim, por exemplo, durante a visita na maternidade, o pai, o obstetra e o neonatologista tá sempre conversando com o pai, falando, olha, ajuda. Claro que o momento da amamentação, assim, a mãe é que é o papel, o ator principal. Mas o pai tá junto, pode estar conversando com a mãe, falando, bebê, você pega, ajuda na pega. Porque a pega tem toda uma técnica, né? Não pode pegar só no biquinho do seio, tem que pegar em toda aquela parte da areola. A boquinha do bebê tem que abocanhar toda a areola. E a mãe, às vezes, ela fica tão angustiada de querer que aconteça, que o processo dê certo, que ela não consegue nem fazer a pega correta. Principalmente as mães de primeira viagem, né, doutora? Principalmente as mães de primeira viagem. Porque elas têm muito mais insegurança. Uma mãe que já amamentou, que já teve um filho, ela já passou por aquele processo. Então, ela está repetindo um processo que ela já viveu. Então, ela não tem, assim, tanta ansiedade. Agora, a mãe de primeira viagem, ela tem muita ansiedade. Porque ela não sabe como é, ela tem medo do bebê passar fome. O bebê, normalmente, ele amamenta depois de 2 horas, 1h30, 2 horas, quando ele já passou uma semana, ele já está querendo mamar de novo. E ela interpreta isso como se o leite dela fosse fraco, como se ela não tivesse proteína suficiente para alimentar o bebê. Então, ela começa já a ficar desesperada, ela quer dar uma mamadeira para sustentar umas 3, 4 horas o bebê, entendeu? Isso tudo conversado no pré-natal, essa orientação que é feita antes do pré-natal é extremamente importante para diminuir essa ansiedade depois que o bebê nasce, né? Exatamente, porque você sabe, né? Tudo que você desconhece gera ansiedade. O que você conhece e domina não te dá ansiedade. Você fala, já passei por essa situação, já conheço, então não te dá ansiedade. Agora, o que você desconhece gera ansiedade. Então, no pré-natal, quando você conversa com a mãe, vai explicando o que é isso, como funciona, que é importante, a importância da amamentação, a importância da pega correta, o preparo da mãe, da mama dela para ela amamentar, né? Porque o bico, a pele, nossa, ela é fininha, principalmente a pele da mama, ela é fininha. Então, para a mãe conseguir amamentar, a pele tem que estar mais grossa, ela tem que estar mais preparada. Então, a gente orienta durante o pré-natal, ela ficar esfregando com uma buchinha vegetal, porque aí a pele vai ficando gradativamente mais espessa, mais grossa, e aí a mãe tem menos desconforto para amamentar, menos dor, menos desconforto. Quando a pele está muito fininha, o bico racha, começa a sangrar, e ela já começa a achar que aquilo vai prejudicar o bebê, porque está rachado. Então, todas essas situações a gente consegue esclarecer no pré-natal e ir informando a mãe, olha, fica tranquila, rachar é normal, se rachar não tem problema, a gente trata, depois cura e você continua amamentando. Então, assim, a orientação do pré-natal é muito importante. Eu acho que essa campanha, ela vem de encontro a isso, a fazer com que as pessoas se envolvam mais, que os parentes se envolvam mais e que o obstetra dê mais informação à mãe e aos parentes que acompanharem ela. Pois é, como é que vocês vão trazer os pais aí, primeiramente durante essa semana mundial de amamentação? Tem alguma atividade para os pais? É mais orientação mesmo? É palestra? É mais orientação, palestra. O objetivo é chamar atenção. Então, por exemplo, quando você quer divulgar uma coisa, você tem que chamar atenção. Sempre
fazer propaganda daquilo e chamar atenção. As pessoas começam a ficar curiosas e querer saber o que é aquilo. E aí começa a procurar. Então, nos hospitais tem palestras, a gente convida pessoas especializadas, né, em dar palestras, a gente orienta pessoas especializadas no banco de leite a vir dar palestra também, a obstetras a vir falar sobre o pré-natal, a gente convida os pais, né, eu trabalho no hospital que a gente faz algumas reuniões com os pais, a gente sempre chama os pais ou o parente próximo. Qual hospital, doutora? Eu preferia não falar, porque eu não posso fazer propaganda no hospital, então eu preferia não falar. Mas é um hospital público, mas eu não estou autorizada a falar em nome do hospital, então eu prefiro não falar. Mas é um hospital público que tem bastante envolvimento da comunidade nesse tipo de informação. Então, periodicamente, a gente chama os pais e os familiares da comunidade para virem para palestras, para entrevistas lá. A gente faz pergunta para o pai, o que você conhece de amamentação? Por que a mãe tem que amamentar? Normalmente eles não sabem responder, eles não entendem. O que eles falam nessa hora? Eles falam, eu acho que é importante, mas e se ela parar de amamentar? Dá leite. Eles não têm muita informação, entendeu? Porque também, assim, às vezes o pai não consegue ir no pré-natal, nas consultas de pré-natal. Eu sempre oriento as minhas pacientes que quando ela vem na primeira consulta aqui, dá o teste positivo, que a gente começa a fazer o pré-natal, falou, olha, em algum momento seu marido tem que vir. Né? Ele tem que vir, periodicamente a gente orienta pelo menos assim, umas 3 consultas de pré-natal que o marido venha. Porque a gente precisa dessas orientações para o marido. E a mãe, no pós-parto, ela fica muito insegura, mais insegura, por conta da alteração hormonal que gera a depressão pós-parto. Não são todas as pacientes que desenvolvem, mas algumas desenvolvem. Se o marido não tiver paciência nessa fase, ela pode ficar irritada, ela pode ficar depressiva. Se ele não tiver paciência nessa fase, ele não vai entender e ele não vai agir com ela com carinho, com cuidado, enfim. E ele pode até acontecer de ter muitas brigas nessa fase. Eu tive um caso esse ano de uma paciente, posso te dar o exemplo porque aconteceu. Ela engravidou depois de uma cirurgia grave que ela teve que retirar de um tumor abdominal. E no pós-operatório, ela engravidou e não percebeu. Quando ela viu, ela já estava quase 5 meses de gestação. Ela estava namorando, não estava casada, então a gestação não era desejada, mas ela ficou bem feliz, depois ela curtiu bastante. E o namorado dela era muito presente, ele foi em todas as consultas de pré-natal. Mas assim, não havia, assim, ele ia na consulta, acho que como uma obrigação, mas não havia muito envolvimento, assim, com ela. E aí depois, no pós-parto imediato, eles já se separaram. Mas aí ela virou uma leoa com a criança. Ela assumiu de uma forma... Ela era tão ansiosa na gestação, mas tão ansiosa, que eu achei que ela não fosse amamentar, que ela não fosse conseguir se envolver com a criança. Mas no final, acho que toda a ansiedade dela do começo, eu fui conversando com ela, eu falava muito com ela. As consultas que ele não vinha, a gente ficava assim, chegava a ficar 1 hora conversando, porque eu falei, ela é tão ansiosa que eu vou ter que dobrar a atenção com ela para tentar baixar a ansiedade dela. E a gente conseguiu, no pós-parto, apesar dela ter separado... Ela virou uma leoa, amamentou exclusivamente o bebê, agora ele já está com quase 1 ano. Doutora, a ansiedade é uma das principais causas de redução do leite ou das mães desistirem da amamentação? Exatamente, é uma das principais causas. Claro que o desconhecimento também gera ela a não se importar muito. Então, é fundamental ela ter o conhecimento completo do poder que a amamentação causa na criança, na mãe, ela ter uma ansiedade controlada, ela ter o conhecimento de que pode ter ansiedade, que ela pode ficar insegura, que pode rachar o bico, que ela pode ter vários problemas, mas que isso daí são coisas passageiras que ela consegue vencer. Então, juntando esses 2 fatores, assim, reduzindo a ansiedade dela e dando a informação, a gente consegue fechar o ciclo para que ela se convença de que é muito importante ela precisar amamentar. Agora, essa campanha está falando dos pais, mas vocês também querem envolver outros parentes. A senhora falou aí dos avós, do avô. Fala um pouco para a gente desse envolvimento de toda a família e a importância desse envolvimento. É muito importante, porque como eu falei para você, o pai, ele normalmente trabalha fora, ele é o provedor, né? Hoje, claro, está mudando um pouco as coisas, mas ainda se ela ficar 4 meses de licença maternidade, 120 dias, ou às vezes mais 180 dias, esse período ela tem para ficar exclusivamente com o bebê dela. O pai não, ele tem 5 dias, então normalmente ele vai voltar a trabalhar. Ele não vai poder ficar exclusivamente com ela naquele período. E normalmente, quem que fica com ela? Até ela conseguir desenvolver a situação, reconhecer cada situação problemática, entre aspas, para ela sozinha desenrolar. Normalmente é o parente mais próximo, que ou é a mãe, né? O avô, no caso, a avó da criança, ou o avô da criança, ou uma tia,
ou uma prima, né? Normalmente é um parente que está muito ligado com ela durante a gestação. E pelo que eu estou entendendo, geralmente mulheres. Os homens Geralmente mulheres. não estão presentes nessa hora. É mais difícil estar presente nessa hora, porque eles falam o seguinte, né? Eu moro num prédio, é engraçado. Tem um casal lá que teve um bebezinho, a menina já está com quase 1 ano. Mas teve uma bebezinha e os avós que cuidam, né? E é engraçado, porque eu deparei com uma cena uma vez no elevador que os avós estavam descendo com a menininha no berço. E ela chorando, e o avô falando assim, essa menina é chata. O avô falando, essa menina é chata, ela não para de chorar. E a avó, calma, você não tem paciência, é assim mesmo. E eu comecei a rir, porque o próprio avô falando, essa menina é chata, não para de chorar. Então, assim, para os homens é um pouco mais difícil de entender esse vínculo, entendeu? Então, o avô, o pai, assim, eles é o negócio de falar, a criança chora, dá para a mãe, né? Porque a mãe parece que vai resolver a situação. Então, o envolvimento realmente é maior das mulheres. A avó, tia, né, prima, às vezes uma vizinha, que ela tem muita interação, às vezes mora longe dos parentes, mas tem uma vizinha que é muito amiga e está muito próxima, que acompanhou. Eu tenho vários pacientes que vêm nas consultas de pré-natal com uma amiga, com uma vizinha, né? Então, essas pessoas que estão próximas, a avó é mais difícil dela não se envolver, porque ela já amamentou normalmente, né? Ela já conhece, ela sabe o processo. Ela pode não saber que falta IgA ou que falta anticorpo no bebê nos primeiros 6 meses, mas ela ouviu dizer que a avó dela falou que a amamentação era importante e tal. Então, com a avó, normalmente a gente não tem muito problema. A gente tem problema com pessoas mais jovens, né, que ficam assim dizendo que, não, tá bom, se não der certo você dá leite, tá tudo certo, né? Pois é, os jovens, mudou muita coisa com essa geração mais nova, assim, que é uma geração de internet, uma geração que tudo ali está no virtual. Isso é uma coisa bem real e deve ser uma dificuldade para eles maior do que outras gerações, ou não? Eu acho que ao mesmo tempo que é uma facilidade, é uma dificuldade, porque a informação está lá, só que ela precisa ser triada, né? A informação está pronta, mas a interpretação da informação é que é o problema. Por isso que a gente fala, né? Você já foi no Dr. Google, porque a paciente chega e fala, vi isso, Todo mundo vai hoje no Dr. Google, né? Exato. E sempre tem um diagnóstico péssimo, horroroso. Exato. Você sempre se apega ao diagnóstico, o pior diagnóstico que aparece lá, né? Exatamente. Eu tive um exemplo essa semana de uma paciente que fez um ultrassom, o médico colocou que ela tinha um nódulo no ovário, ela já foi no Dr. Google, aí viu todas as informações e voltou falando que estava com câncer de ovário, desesperada, que ela ia morrer, mas chorando em prantos, assim, né? Eu fui olhar, não era nem um nódulo ovariano, era um mioma do útero, que, né, não tinha muita importância, enfim. Aí tranquilizei, ela, nossa, relaxou e tal. Então, realmente, faz diferença, porque existe a informação. O jovem, ele consegue ir no Google, ele consegue ir em alguma, enfim, rede social e ele ter alguma informação. Porém, ele não tem a tradução do que aquilo significa. Muitas informações são verdadeiras, agora muitas informações são falsas, ou são meias verdades, ou são verdadeiras, mas não é a maioria do que pode acontecer, é uma exceção. Então, assim, se você não traduz essa informação para a paciente, para as pessoas que estão acompanhando de uma forma que seja efetiva, isso pode prejudicar também. Por exemplo, uma acompanhante de uma paciente minha, ela disse, não, eu não vou amamentar porque eu tive, sei lá, rubéola na gestação, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, algumas doenças ela não pode amamentar, mas muitos problemas que ela teve durante a gestação ou previamente não impede ela de amamentar. Então, ele pode ouvir um comentário, nesse caso foi uma acompanhante que ouviu um comentário numa rede social de que, não, teve rubéola, não vou amamentar. Então, não é bem assim. Então, eu não vou desencorajar, a informação está lá, ela é importante fonte de informação, só que ela precisa ser triada. Então, leia com cautela e vá no seu obstetra para saber do que é verdade que a informação está te trazendo, né? A taxa de natalidade no Brasil reduziu muito, então a gente vê, principalmente hoje, antigamente você tinha... Minha mãe teve 6 filhos, né? Então, a mãe já tinha experiência a partir do 2º filho. Hoje, as mães estão tendo basicamente, acho que é 1,8 a taxa de natalidade no Brasil, estão tendo um filho, no máximo 2. Isso também ajuda, isso também complica, é um fator complicador nessa hora de iniciar a amamentação, né?
complica e você tem uma classe particular de pacientes que elas são profissionais liberais. Então, elas não têm licença maternidade. Então, e muitas vezes elas são provedoras também. E aí o que acontece? Ela fica desesperada para querer voltar a trabalhar. Eu tenho uma amiga que ela é contadora e eu fiz o pré-natal dela, depois fiz o parto. Ela falou, não, com 30 dias eu vou voltar a trabalhar. E voltou. Então, assim, não tem aquela história de você ficar com o bebê mais tempo, fazer o envolvimento. Então, isso muda bastante, né, na geração de hoje. E agora, e quando ela engravida um pouco mais tarde, né? Eu tenho muita paciente no consultório acima dos 30, 35 anos, 38, 40, que estão engravidando pela primeira vez. Pois é, muitas mulheres hoje estão no mercado de trabalho, são executivas e primeiro pensam na carreira. Exatamente. E depois vão pensar em ter filhos. Então, hoje é comum, 40 e poucos anos, até 50 anos a gente vê casos, né? Vê casos, com certeza. Na verdade, assim, eu já vi, claro, descrito na literatura mundial, um caso de uma paciente com 60 anos que engravidou. Claro que foi fertilização, não foi óvulo próprio. Mas ela conseguiu, com a ajuda de hormônios, engravidar. Então, a mulher hoje, ela está de igual para igual com o homem. Muitas vezes, ela acaba até ganhando mais que o homem. Então, ela realmente vai adiando. E quando ela engravida, ela quer... eu tenho pacientes que têm um maior conflito, porque quiseram muito engravidar, engravidaram e depois descobriram que, poxa, mas agora eu tenho... né, eu tenho que cuidar, eu tenho que, né, tomar conta, eu não posso só simplesmente falar, fica com a babá e agora... Então, elas ficam num eterno conflito, porque aí elas têm que dar atenção, assim, eu tenho pacientes que tiveram até problemas sérios, precisaram fazer terapia depois, porque achavam que a coisa ia ser mais tranquila e não foi. É uma opção que você tem que fazer, né? E aí, elas têm que estar muito preparadas, né, porque não é, assim, tão simples e o bebê, ele requer a presença da mãe, né? Ele requer... Durante, o primeiro 1, 2 anos, o bebê, ele requer bastante, ele não é independente, né? Claro que com o passar dos meses, vai diminuindo um pouco, vai tirando aquela dependência, mas ele quer muito a presença da mãe. Então, é importante, sim. E uma forma de criar maior vínculo até da parte da mãe. Como você disse, as executivas hoje em dia, elas adiam o sonho de ser mãe e quando elas engravidam, elas não querem abandonar a carreira, elas querem voltar rapidamente para o mercado de trabalho. E isso, se ela não amamenta, acaba tirando um vínculo que é importante dela com o bebê também. Então, se ela amamenta, ela cria um vínculo maior. Ela fala, meu bebê tá dependendo daquilo, é a alimentação dele. Então, é diferente. A gente percebe na prática, né, médica do dia a dia que as mães que amamentam, elas acabam tendo mais rapidamente, claro, todas vão ter um vínculo, mas... O vínculo, ele é mais rápido com a mãe que amamenta do que aquelas que não amamentam. O vínculo demora um pouquinho mais com as mães que não amamentam. Tá certo, doutora. Eu queria agradecer a presença da senhora. E o programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo do canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Vale a pena, né? Posso.